Queridos amigos, bom dia a todos aí, vários amigos queridos. Essa live de hoje promete, porque eu vou dar sequência à nossa última live e hoje eu vou fazer um recorte no campo de família. Esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho, tá? Vamos fazer um recorte no campo de família. Você que esteve na minha última live, lembra dela? No último sábado? Foi muito legal. Eu costumo dizer que aqui é uma salinha particular nossa, né? Então, a aula de hoje, professor Leonardo, um abraço, meu amigo. Esperar os amigos entrarem aqui. Os amigos vários estão entrando. É uma live especial porque nós já teremos uma semana de reflexão em torno da questão do coronavírus. Vou esperar nosso amigo Bruno entrar, que vai ser o nosso entrevistador da rede LFG. Bem-vindo, meu irmão. Estou esperando o seu convite. Então hoje vai ser uma live realmente especial. Grande Lucas Vignoli, meu amigo. Vários amigos aí. Chamem seus amigos para assistir essa live, porque hoje eu falarei sobre contratos e família. Tá? Contratos e família. Esperando nosso amigo Bruno aí, meu querido amigo. Esperar ele aqui. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Espera aí. Vamos aqui. Eu ainda estou me acostumando com a tecnologia aqui. Espera que virou aqui. Vamos lá. Vocês lembram que na última, para você que está chegando agora, a gente vai falar hoje sobre o impacto da pandemia do coronavírus nas relações contratuais no campo do direito de família, meus queridos amigos, tá? Do meu amigo Bruno Gomes, da rede LFG, que vai ser nosso entrevistador hoje aqui, viu? Não, a barba é o seguinte, vou falar da barba. Eu deixei a barba crescer, viu, Brunão? Bem-vindo, Pablito. Muito bom dia, Pablito. Bem-vindo, meu irmão. Os amigos estão perguntando minha barba aqui, viu? Ó, meu amigo. Rapaz, eu pensei assim, eu vou deixar a barba crescer enquanto eu estou em quarentena. Eu peço a Deus que a barba não vá crescendo assim, ó, descendo, certo? Mas, enfim. Então, a gente vai começar a nossa live agora. Eu já queria Rapaz, meu cabelo... Eu até vou perguntar aos amigos que entraram agora. Meu cabelo tá grande, porque eu pensei em cortar... Sério, eu pensei em passar uma máquina em meu cabelo nesse período, porque eu não gosto de deixar meu cabelo grande. Não que ele cresça muito, né? Que ele não cresce, mas enfim. Mas vamos iniciar nossa live aqui agora. Para quem esteve na última live, Bruno, porque os amigos sabem que eu tenho uma chamada neurose de clareza, eu vou lhe passar a palavra para a primeira pergunta que você me faria para a gente começar essa live hoje, Bruno. Vá lá. Então vamos lá, Pablito. O que foi que você abordou aí na primeira live? Tá. Eu assisti, mas eu quero que você passe aí, principalmente para os nossos seguidores também da LFG. Você que é advogado, você que faz concurso, estuda, tá? A pandemia do coronavírus é algo, assim... é novo na história recente da humanidade, tá? Eu tenho lido muito o que se tem produzido em torno disso e já há muitos textos de grandes autores em torno da pandemia do coronavírus. Na nossa última live, eu fiz toda uma análise cuidadosa, mostrando aos nossos amigos aqui da live. Eles viram. Eu fui a autores como Álvaro Vilaça Azevedo, passei por Maria Helena Diniz, cheguei a Silvio Rodrigues. Teoricamente, eu não tenho nenhuma dúvida, teoricamente, de que a pandemia do coronavírus, atenção aqui, teoricamente pode ser enquadrado como um evento de força maior. Isso foi abordado na minha última live. Pablito, onde está no Código Civil o artigo que vai servir de base para mim, eu sou advogado, eu sou concursando. Onde é que está no Código Civil o artigo que dá base à força maior e ao caso fortuito? É o artigo 393. E na última live também, em respeito a quem não estava nela, eu estou revisando, tá? Eu disse o seguinte, que o legislador, quando tratou de caso fortuito e força maior, ele foi inteligente. Porque enquanto a doutrina fica se digladiando para tentar definir o que é caso fortuito e força maior, o legislador foi inteligente
e não se meter nessa confusão. O legislador disse simplesmente que, caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não é possível evitar ou impedir. Então, você que me escuta agora, você que é advogado, você que é aluno da faculdade, você que é concursando, se você for, na minha visão, fundamentar um raciocínio em torno da pandemia do coronavírus, em tese, a pandemia caracteriza-se como, eu não tenho dúvida, academicamente falando, como um evento de força maior. Tá? A base disso é o artigo 393 do Código Civil. Caso fortuito e força maior, excluem responsabilidade civil. Mas veja o ponto agora. Teoricamente, a pandemia do coronavírus, eu não tenho dúvida, hipótese de força maior. É um evento cujos efeitos são inevitáveis. É o conceito clássico de força maior. O conceito clássico de força maior. Agora, daí a você concluir que no caso concreto que você tem em mãos, no contrato que você tem em mãos, daí a você concluir que o seu cliente não tem nenhuma responsabilidade civil por conta da pandemia, vai uma distância. Porque uma coisa é você analisar teoricamente a pandemia do coronavírus. É um evento de força maior. Agora, projetar isso no caso concreto requer muito cuidado e cautela. Tá claro, Guilherme? Sensacional, Pablito. Muito claro, Pablito, muito claro. E aí vamos aproveitar, então, você pode falar um pouquinho sobre os impactos nas relações contratuais? Pronto. Impacto das relações contratuais, tá? Antes de falar nisso, você que esteve na minha última live, você lembra que eu disse que eu esqueci o aniversário de casamento de minha esposa? Lembra disso que eu contei aqui? Mas graças a Deus ela já me perdoou. 19 de janeiro, certo? Né, Pablito? 19 de janeiro. 19 Nunca mais de eu janeiro. esqueço na minha vida. Eu contei na minha primeira live, certo? E eu ganhei um Lego. Lembra do Lego? A quarentena permite. Primeiro, eu estou trabalhando muito. Vocês viram, eu postei no Instagram o resultado da minha unidade judicial, graças a Deus, em respeito aos advogados, tá? Os alvarás, até anteontem, eu assinei todos, porque eu sei da importância para o advogado do alvará, a importância para a parte, mas estar em casa tem as suas vantagens. O Lego tem, sei lá, mais de 1000 peças, eu montei quase todo já. Olha, tá lindo, hein? Mas, enfim, o impacto da pandemia do coronavírus nas relações contratuais. Veja só. Primeiro, Pablito, a pandemia do coronavírus, você colocou bem que é uma hipótese, uma situação de força maior, tá? E geralmente eu estudo na faculdade a força maior e o caso fortuito como causas que excluem responsabilidade civil. Ok, tá? Ô, professor, como a pandemia do coronavírus é uma hipótese de força maior, eu posso concluir, então, agora, que todos os contratos que, de alguma maneira, sofram influência da pandemia são contratos que perdem os seus efeitos? O devedor não deve mais pagar a obrigação? Não é assim. Meus amigos do coração, é muito importante que nós tenhamos bom senso. É muito importante que se compreenda o seguinte: a pandemia do coronavírus é algo novo. As pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo. E agora, nós juristas, eu, você, todos nós, estamos raciocinando a pandemia dentro das relações dos contratos. Então, a primeira observação que eu faço é a seguinte, e eu tenho lido muita coisa em torno disso, grandes autores escrevendo, etc. É importante que você que é advogado, você que é concursando, você é aluno, você tenha bom senso. Você não pode imaginar que, por conta da pandemia do coronavírus, automaticamente eu já não pago mais escola, não pago mais telefonia móvel, não pago... Não é assim, calma, não é assim. Nós iniciamos agora um período de quarentena de 15, 20 dias. Então, qualquer raciocínio no campo da relação do contrato pressupõe o bom senso. Agora, eu vou lhes ensinar alguns instrumentos que podem sim ser usados à luz dessa perspectiva da pandemia do coronavírus. Por exemplo, um exemplo, inclusive, que eu dei na primeira live. Vou relembrar vocês. Imagine um contrato de turismo. Inclusive, poderia estar acontecendo comigo. Porque, como eu disse a vocês na outra live, como forma de tentar compensar, a palavra não é compensar, né? Meu esquecimento no aniversário de casamento, minha esposa está lá dentro. Eu fiz uma viagem com minha esposa, né?
para uma praia em Pernambuco, não foi uma viagem romântica porque as meninas foram, né? E, na verdade, eu levei minha sogra também. Então, realmente não foi viagem romântica. Agora, imagine se eu houvesse celebrado o contrato de turismo com a agência de viagens para esta semana próxima, agora em abril. Eu não poderia embarcar. Por quê, Pablito? Por conta do confinamento, né? Em várias cidades. Em minha cidade, a prefeitura decretou um confinamento, né? Um confinamento social pela situação da pandemia. Mas como é que ficaria o contrato que eu celebrei com a agência de turismo? Eu celebrei um contrato, dividi em 5 prestações. O que eu faço agora? Veja só. Toda a primeira linha de frente do seu raciocínio se resume em uma palavra: renegociação. É muito importante que você abra a porta da conciliação. Porque, da mesma forma que a pandemia me prejudicou, porque eu marquei uma viagem com minha esposa agora em abril. Uma viagem para o aniversário dela ela faz 35 anos, tá? 35 anos de idade, 40. E agora, da mesma forma que a pandemia me prejudica, prejudica também a agência de turismo. Então, veja, a pandemia do coronavírus, Pablito deixou claro para mim, neurose de clareza, teoricamente, é um evento de força maior. A força maior é estudada como causa que exclui responsabilidade civil. Todavia, data vênia, não é correto dizer que não tenha reflexo no campo contratual. Claro que pode ter. Desde Orlando Gomes, que se fala na possibilidade do inadimplemento fortuito da obrigação. Veja, eu celebrei o contrato com a agência de turismo, dividi em 5 parcelas, já paguei a primeira. Por conta da pandemia, não posso viajar na próxima semana. Ora, esse evento pandemia, que Pablito me explicou bem, com neurose de clareza, força maior, repercute no campo contratual. O que pode estar acontecendo num caso como esse? Imagine que eu não haja pago parcela nenhuma, tá? Ou paguei a primeira. Uma primeira linha de raciocínio, você que é advogado, você que é aluno, preste atenção, é você aplicar a chamada teoria, uma teoria inglesa, a teoria do Anticipated Breach of Contract. Traduzindo, a teoria da quebra antecipada do contrato por causa não culposa. Então você pode argumentar com a agência de turismo que, embora você haja celebrado o contrato, embora o contrato tenha força obrigatória, ok, como regra geral, pacta sunt servanda, este evento superveniente de força maior operou uma quebra antecipada do contrato, Anticipated Breach of Contract, por fato não imputável ao devedor. E você pode, então, justificar a resolução do contrato e reclamar o dinheiro de volta. Tá? Essa é uma linha. Mas veja, Bruno, eu não tenho dúvidas. Várias ideias estão sendo desenvolvidas. Falo agora como magistrado, tá? Porque eu, como juiz, e você que é advogado, é o primeiro juiz da causa. Quando eu estou diante de uma situação, isso eu aprendi com grandes professores na Universidade Federal, eu tento ver o que é justo e depois eu busco o fundamento. Então, muitas vezes, numa situação como essa em que você celebrou o contrato, tá? Vamos imaginar agora um contrato de locação, shopping center. Eu faço parte de um grupo, colegas de faculdade, um amigo meu, cujo nome aqui não vou dizer, o pai dele tem uma loja, fato verídico, presta atenção, tem uma loja num shopping conhecido aqui de Salvador, loja de calçados infantis. Esse amigo meu mandou uma mensagem visivelmente preocupado, se não desesperado, não para mim, para o grupo. Amigos, eu preciso de uma ajuda. Meu pai tem um contrato de locação com o shopping center. Meu pai paga um aluguel altíssimo e ele não está vendendo nada. E em muitas cidades, os shoppings foram fechados. O que fazer? Eu não tenho nenhuma dúvida de que existe perfeita fundamentação, teoricamente falando. Eu não respondi isso a ele, tá? Outros colegas disseram lá, mas, enfim, teoricamente, por conta da superveniência da pandemia do coronavírus, que é um evento de força maior, não tenho nenhuma dúvida que no caso do contrato de locação em shopping center existe perfeita fundamentação
para uma suspensão do pagamento do aluguel. Agora veja, Pablito, como assim? Como é que se dá isso? Eu volto à minha premissa. Renegociação, conciliação. O locatário tem de buscar o canal de diálogo com o locador para buscar um entendimento em torno disso. Pablito, e se não houver entendimento, em tese, o locatário, num contrato de locação de shopping center, pode se ingressar em juízo e até mesmo invocar a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva. Todos conhecem. Vocês conhecem. A teoria da imprevisão é algo que faz parte do ser humano, da história. O grande Otton, vou contar uma historinha para vocês. O grande Otton Sidou, na obra clássica dele, diz, está sentado aí? Que no Código de Hammurabi já havia regra básica da teoria da imprevisão. Gente, isso é incrível. E eu, né? Eu sou muito caseiro, sabe? Até um amigo meu disse, Pablo, a quarentena não deve ter mudado sua vida. Né? Eu viajei, deveria viajar mais. Numa das viagens que fiz há muitos anos com minha esposa, né, uma pessoa maravilhosa, cujo aniversário de casamento eu não vou esquecer nunca, eu fui a Paris. Eu nunca tinha ido a Paris. E eu fui no Louvre, claro, né? E eu fui ver o Código de Hammurabi. Eu fiquei parecendo um imbecil olhando para aquela pedra. Uma pedra negra grande de 2,5 metros de altura. E eu pensando, meu Deus, nesses pequenos hieroglifozinhos, sei lá o quê, está a regra da teoria da imprevisão. Então veja, não tenho nenhuma dúvida de que se não houver uma solução negociada, o locatário, estou dando um exemplo com locação em shopping center, mas em tese em geral, não havendo uma solução negociada, a própria teoria da imprevisão pode, ou da onerosidade excessiva, eu não tenho como explicar isso, porque a perspectiva muda um pouco dependendo do contexto, tá? Pode servir de base para a revisão contratual. Inclusive, o professor Pianovski recentemente publicou um texto muito interessante dizendo o seguinte, que nesse mundo agora da pandemia do coronavírus, o canal número 1 para você que é advogado, tá? Você que é aluno, concursando, é buscar renegociação. Inclusive, não sei se vocês sabem, muitos contratos já têm uma cláusula. Olha que interessante, Bruno. Isso eu não falei na primeira live. Isso eu não falei. Muitos contratos já têm uma cláusula chamada cláusula de hardship. Cláusula de hardship. Pode pesquisar no Google. A cláusula de hardship, tá? Você que é advogado, você pode colocar nos contratos. É uma cláusula que já prevê a possibilidade de renegociação se um acontecimento superveniente desequilibrar a base econômica do contrato. É a chamada cláusula de hardship. Mas mesmo que o contrato não tenha esta cláusula, a superveniência da pandemia do coronavírus pode, sem nenhuma dúvida, servir, a depender do caso concreto, de base para você que é advogado ingressar em juízo pleiteando uma revisão contratual com base na teoria da imprevisão. É perfeitamente possível, meu amigo Bruno. Sensacional, Pablito. Antes de fazer a próxima pergunta aqui, vou só colocar que nós estamos com mais de 800 pessoas interagindo aqui em nossa live, né? Estamos aí em conjunto com a rede LFG, qual eu sou o coordenador aqui de eventos acadêmicos da rede. E para quem está chegando agora, nós temos então uma primeira live, que o professor já falou aqui no início dessa. O nosso seguidor aí da LFG, que não conseguir encontrar essa primeira live do professor, está também no nosso canal do YouTube, canal do YouTube da rede LFG. Disponibilizamos também a primeira parte dessa live, parte 1, né, dos temas abordados. Quem chegou agora, se não acompanhou em algum momento, se não encontrar aí nas redes sociais do professor, convido também para acompanhar essa live, foi disponibilizada lá no canal do YouTube. Tá? Então, Pablito, você aborda essa teoria da imprevisão em suas obras, no seu manual e nas suas aulas. Fala um pouquinho, inclusive, do seu manual aí também. Estou vendo, está lá atrás o manual, Pablito? Antes de falar disso, e inclusive na parte de família, não vai embora não, porque eu não falei do impacto da parte de família. Exatamente. Eu queria mostrar minha esposa, eu queria mostrar para vocês, eu falo tanto nela, né? Mas ela não vai aceitar. Eu vou depois tentar ver se ela aparece. Ela tá, né? Ela já não tá mais chateada, porque eu consegui viajar. Aquela história do contrato de turismo, minha sorte, Deus é tão grande, que eu viajei antes da pandemia. Eu viajei com minha esposa por conta do aniversário dela
para compensar eu ter esquecido o aniversário de casamento. Eu viajei antes da pandemia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Respondendo a sua pergunta, meu irmão, eu abordo sim, peço licença aos meus amigos, o manual que, me perguntaram isso ontem. Os volumes do curso, sem dúvida, são muito úteis para quem faz concurso. Mas a obra que talvez mais sirva por ser mais sintética é o manual. Eu, inclusive, abri um capítulo só para a teoria da imprevisão. Tá? Peço licença até, coloquei na minha bio, eu descobri ontem, nós autores não vendemos livro, eu não vendo livro. Tá? Eu acompanho as editoras, eu coloquei na minha bio, porque a editora do direito, ela concedeu um desconto muito grande, de quase R$80. Está na minha bio do Insta. E minhas aulas no LFG, tanto no Carreiras Jurídicas como na pós-graduação. A gente aborda assim essa temática. Eu ou professores, colegas, sem dúvida. É um tema de grande importância. E você que chegou agora aí, você tem ideia do impacto da pandemia do coronavírus no campo de família e no campo das relações de família? Pensa aí, Bruno. Nós falamos um pouquinho também sobre isso na live do João Aguirre e do Renato Montanz. Opa, grandes amigos. Um pouco dessa questão, fizemos essa live essa semana. Grandes amigos. Grande, o professor João Aguirre, inclusive, falou até de um caso pessoal, da dificuldade que ele tem hoje de ver os dois filhos, porque ele não está mais em São Paulo, residindo em São Paulo, está em Florianópolis, e ele precisa vir a São Paulo, ficar hospedado para poder passar o tempo com os filhos. Com essa pandemia, os hotéis pararam. Com isso, ele não consegue se hospedar para poder passar aquele período com os filhos. Então, vamos o problema da guarda compartilhada. Por aí também, né, professor? Antes de responder a pergunta, fiquem aí. Eu vou tentar ver se minha esposa aparece. Espera aí, viu? Esperem um minuto. Espera aí. Mãe, bote sua cabeça aqui, por favor. Aparece aqui só com a cabeça sem saia. Por favor. Tem alguma foto sua? Dê uma foto sua rápido, senão, por favor. Então não se esqueça, nós temos lá a primeira parte dessa live. Minha esposa disse, ela respondeu o seguinte, eu pedi muito que ela aparecesse para vocês verem ela. Ela só respondeu com uma palavra, impossível. Entendeu? Ela disse que não vai aparecer. Mas enfim, estou voltando para cá. Minha moral ainda está baixa. Vamos lá. No campo das relações de família, de presente para vocês todos aí, meus amigos aqui, eu sei como vocês estão lutando agora. Eu tenho um presente para vocês. Sabe o que eu fiz? Eu passei a semana coletando, tá? Pensando tudo que eu via de família, eu separava para trazer para vocês. Claro que não tudo, obviamente tudo impossível, né? Mas eu pensei o que eu achei de mais importante que eu li em torno do impacto da pandemia no campo de família. Número 1, atenção agora. No campo dos alimentos, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ, no último dia 26, atendendo a um pedido da DPU, tá? Ele estendeu os efeitos de uma liminar que foi concedida para o estado do Ceará. Ele estendeu para todo o território nacional para determinar, atenção, que prisão civil do devedor de alimentos tem de ser cumprida domiciliarmente ao longo da pandemia. Então, excepcionalmente, isso agora vale para todo o território nacional. Prisão civil de devedor de alimentos, prisão domiciliar. Posição, inclusive, que a ministra Nancy já havia adotado. Certo? Então, esse é o ponto 1 que eu trago em família. Certo? O ponto 2. O problema referente à guarda compartilhada. Certo? Eu li recentemente uma matéria do IBDFAN em torno disso. Gente, não há como nós não recorrermos ao bom senso. Porque a guarda compartilhada é uma guarda, todos sabem, em que as decisões são conjuntamente adotadas. Então, se, por exemplo, você está em período de guarda compartilhada e o filho está na casa da mãe, obviamente que o pai, tá, não vai poder manter uma rotina. Isso serve para guarda unilateral também. Uma rotina de ir para o restaurante e de ir para a praia. Não pode fazer isso. Não é possível fazer isso. Ele vai para a casa do pai. Ok. Vai ter que tomar todas as cautelas no trânsito.
né? Máscara, se possível, luva. Mas veja o problema. A definição do dia a dia da guarda compartilhada na pandemia do coronavírus não tem uma ambiência de normalidade. E aí o que tem acontecido? O que pode acontecer? Havendo divergência, o juiz será chamado a decidir. E veja só, Ricardo Calderon, grande especialista em família, ele publicou recentemente um texto. Ele trouxe uma decisão judicial, olha só, escute só, que afastou o convívio de um pai com a sua filha, de 2 anos de idade, até que ele, pai, cumprisse o período de quarentena, porque ele retornou de um país em que o contágio estava completamente disseminado. A mãe recorreu ao judiciário e obteve uma decisão favorável, determinando que o pai só retomasse o convívio com a filha após terminar o período de quarentena. Então, isso pode acontecer na guarda compartilhada. Se um dos pais está com suspeita do Covid-19, mesmo sendo detentor da guarda compartilhada, a mãe pode dizer: eu não tenho como entregar você, nossa filha é pequena. Então, se não houver o bom senso, ela pode recorrer ao juiz, à luz do artigo, porque eu tenho neurose de clareza, 1586 do Código Civil. Anote. O artigo 1586 do Código Civil, à luz do princípio da proteção integral das crianças e do adolescente, tendo em vista o interesse existencial do menor, autoriza o juiz a alterar aspectos da guarda. Então, mesmo havendo guarda compartilhada ou qualquer outra modalidade, repito, se, por exemplo, a mãe ou o pai, viu? Tanto faz, perceber, vamos imaginar, eu tenho uma guarda compartilhada das minhas filhas pequenas com minha esposa. Eu moro num apartamento, minha esposa mora em outro. Eu estou com suspeita de coronavírus. Tá? Eu estou com suspeita de coronavírus. E digo à minha esposa: vou pegar as meninas hoje aí. Aí minha esposa disse: mas Pablo, use o bom senso. Você está com tosse seca, com febre, perdeu o olfato. Aí eu, intransigente, não quero saber, vou pegar as meninas. Minha esposa pode, em tese, recorrer ao plantão judiciário, se for fora do horário de expediente, por meio de um advogado, invocando o artigo 1586 do Código Civil, para o juiz alterar aspectos da guarda e impedir que eu vá lá receber, pegar minha filha por conta da minha situação concreta. O fundamento jurídico eu estou lhes dando. Eu estou dando a vocês, inclusive, o artigo da lei 1586. Mas, pelo amor de Deus, vamos recorrer ao bom senso. Acima de tudo, grande Bruno. Agora, mais do que nunca, em que estamos aquartelados. Ah, mas o marido se irrita e sai de casa. De casa. Se irritou e sai de casa. O tema da live não é esse. Mas se eu abrir um parêntese, posso abrir parênteses aqui, Bruno? Eu quero lembrar você... por favor, Pablo. Tá? Você que gritou com sua esposa, ou que teve uma aventura amorosa e abandonou sua esposa, e saiu de casa, você que não quis saber dos seus filhos, é você mesmo com quem eu estou falando. Lembre-se de um detalhe. Eu, como juiz, na condição de juiz, já vi tanta coisa em minha vida, e você que é advogado também já deve ter visto. O cidadão abandona a esposa, vai ter a sua aventura amorosa, não liga para os filhos. Isso dói tanto, doutores. 2, 3 anos depois ele volta e quer a divisão de tudo. E quer, inclusive, a divisão do apartamento. Eu quero só lembrar vocês, tá? É um parêntese no nosso tema, porque cada exemplo meu vem junto com ele uma lição. Eu quero lembrar vocês o artigo 1240-A do Código Civil, da uso capião conjugal familiar. Aquele que abandona a esposa, ou marido, claro, ou companheiro, a companheira, enfim, por mais de 2 anos, se o outro está exercendo por 2 anos ininterruptamente a posse do apartamento, porque o marido abandonou, este que ficou no apartamento pode adquirir a propriedade por uso capião e o apartamento não vai entrar na meação. É só lembrando. Porque temos de ter cautela agora, respeito com os nossos, com o mundo. E aí,
já que eu estou falando no impacto no campo de família, meu grande amigo Tiago, eu fiquei impressionado com a notícia que eu postei. Tá sentado, Bruno? No meu Instagram. Impressionado. Obrigado, Pablito. Cidade de Xi'an, na China, que foi a primeira área do mundo em que estourou a pandemia. Uma cidade uma região com 12 milhões de habitantes, capital da província de Shanxi. Segundo notícia do BBC Brasil, por conta da pandemia do coronavírus, o número de divórcios estourou nessa cidade, porque o marido e a mulher estão vivendo na mesma casa. Eu tenho visto vídeos de gente jogando roupa pela janela. Gente, calma. Precisamos ter calma. Então, pode acontecer de, por conta da quarentena, o número de divórcios subir no Brasil? Pode. Pablito, isso é péssimo. Não, não sei se é péssimo. Muitas vezes, a quarentena acaba trazendo à baila problemas que já existiam. Mas o único apelo que eu faço a cada um de nós é que, em circunstância nenhuma, você toque num fio de cabelo de sua mulher. Porque a violência doméstica é um dos atos mais baixos e ignominiosos da humanidade. A violência doméstica marca o grau de involução de uma sociedade. Então, eu não sei ainda matematicamente o resultado da pandemia em número de divórcio. Mas o fato é que temos de viver com equilíbrio. E repito, você que exerce guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, se você desconfia que o seu marido, ex-marido ou ex-esposa, ou ex-companheiro, ex-companheira, está com sintomas da pandemia e ele insiste em pegar o seu filho em sua casa, você pode, em tese, barrar isso procurando o auxílio de um advogado à luz do artigo 1586, porque o juiz pode alterar aspectos da guarda à luz do caso concreto. Mas veja, não utilize, todavia, esse artigo de forma dolosa. Porque há pessoas que, por conta da raiva que tem do ex-marido, da raiva que tem da ex-esposa, essas pessoas podem falsamente dizer: não vou lhe entregar nosso filho porque você está com suspeita de gripe. Não, calma. É preciso que haja um relatório médico, um documento supedaneando esse raciocínio. Porque você pode ter certeza, quem usa o processo de família para agredir o outro está, em verdade, sem saber, destruindo a alma do seu próprio filho. Muito bem, Pablito. Muito bem colocado. Adoramos a sua neurose de clareza. Isso traz assuntos aí do nosso dia a dia com a sua visão aí excelente. Eu acho que está agregando muito aí para a nossa comunidade jurídica e para a sociedade do modo geral, né? São temas super importantes que hoje estão muito em evidência, porque acho que nunca na história a família esteve tão presente, tão junta, né? E essa união da família, hoje, por exemplo, aqui em casa, eu e minha esposa dividimos um espaço para o trabalho home office, né? Os nossos trabalhos hoje nos permitem trabalhar de casa, mas de fato nós trouxemos a família para dentro do lar, mais do que nunca, né? E a responsabilidade da escola, da educação dos filhos também foi transferida integralmente para dentro dos lares. Escola, você falou escola, né? A questão das mensalidades da escola. Ontem, o meu amigo Robertinho Figueiredo dizia numa live que em determinado estado da federação aprovaram uma lei impondo um desconto de tantos por cento à mensalidade escolar e que, na verdade, gera uma crítica em termos de competência legislativa, porque essa matéria, em tese, é uma matéria a de ser discutida em nível federal, mas, ao mesmo tempo, Pablito, como é que fica a mensalidade do meu filho que eu pago, né? É preciso que a gente tenha calma, porque estamos há menos de um mês em confinamento. A escola das minhas filhas, por exemplo, criou um canal para virtualmente, claro que não é a mesma coisa da escola em si, mas minhas filhas estão tendo aulas virtuais. Eu estou tendo de, claro, aplicar as lições, etc. E a escola já avisou que no próximo mês a mensalidade vem reduzida. Quer dizer, por conta de não haver a refeição na escola, etc. Então, no caso da mensalidade escolar, aplica-se o mesmo raciocínio que eu coloquei antes, o caminho do diálogo, da renegociação, porque as escolas que têm condição de continuar prestando serviço de forma virtual,
ainda que não seja de forma perfeita, mas estão prestando com qualidade. Outras não têm condição. Nesse caso, obviamente, se a quarentena se prolonga, a mensalidade tem de ser revista à luz do que eu ensinei antes. A própria teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva fundamentaria essa revisão. Veja como essa live foi importante. Eu fui ensinando a vocês o caminho do raciocínio no processo ou na questão prática do concurso. Sensacional, Pablito. Pablito, e você acha que com tudo isso que está acontecendo, que é algo que nunca foi visto aí na história, né, da humanidade, tem um lado bom de tudo isso que a gente está vendo? Qual que é a sua visão? Eu entendo que sim, mas eu gostaria de ouvi-lo aí com a sua neurose de clareza, Pablito. Meu amigo, eu vou encerrar a live com essa resposta. Senão falamos quase 40 minutos, veja como passou, quanta informação importante eu dei hoje aqui, doutores. Quanta informação importante. Que honra para mim, viu, Pablito? Que honra pra a honra é minha. Com certeza para todos os nossos seguidores aí. Veja só. Um dos momentos mais difíceis em minha vida foi quando eu passei cerca de 48 horas acompanhando uma pessoa muito próxima no UTI de um hospital, uma pessoa de minha família. E naquele dia em que eu fui naquela UTI, houve um momento em que eu estava na UTI, acompanhando esse parente meu, eu estava sofrendo demais. Eu tive uma vontade imensa de chorar no chão da UTI. Cair no chão e começar a chorar. Só que eu pensei assim, se eu chorar aqui, não vai adiantar nada. Então eu vou olhar para... Sabe, eu sempre tive muito amor a Deus. Eu vou reunir o que eu tenho, né? E vou me segurar. Vou segurar. Sabe aquela coisa até o último momento ali? Rapaz, quando aconteceu isso, de eu não ter desistido e ter segurado aquilo, eu senti uma coisa tão estranha. Eu comecei a ver aquela UTI de uma forma estranha. Eu nunca disse, é como se fosse um filme. Eu senti uma vibração inverter ali. Como se algo muito grande estivesse por sobre aquela sombra de sofrimento. Sabe? Uma luz em cima. Eu não sei o que aconteceu, mas é como se há duas formas de o ser humano evoluir. Sofrimento e sabedoria. E muitas vezes é através do sofrimento que vem a sabedoria. Então, eu percebi ali que, a despeito daquele profundo sofrimento, havia uma vibração superior muito grande, pedindo que nós não desistíssemos. E que quando você se abre para aquilo, eu não sei explicar, não dá para... Se eu colocar por palavras o que eu senti ali, as palavras são imperfeitas e elas vão reduzir a magnitude daquela experiência divina. Então, eu vejo da seguinte maneira. O vírus cumpre uma missão na Terra. Um planeta que estava doente, habitado por pessoas, por grande parte da população do mundo, que não se preocupava com esse planeta doente. Então, eu tenho no meu coração, um amigo meu, vou confessar a vocês isso. Quando a quarentena começou, eu nos 2 ou 3 primeiros dias, e eu sempre dormi bem, meu sono é bom, eu medito regularmente, eu não consegui dormir. Eu não conseguia dormir bem, eu acordava, era muita notícia. Aí um amigo meu, que eu inclusive citei na última live, ele, que é uma pessoa altamente evoluída, ele fez assim, Pablo, faça uma experiência. Quando você for meditar, perceba que para além dessa sombra pesada que está na cidade, no estado, no país e no mundo, existe uma vibração muito poderosa pela elevação da Terra. Doutores, isso eu não posso pedir que vocês acreditem em mim. Não posso pedir isso. Porque só há um caminho para você entender certas verdades, pelo canal da intuição. Não há conhecimento teórico que convença ninguém a respeito disso. Eu posso lhes testemunhar, com certeza, existe algo muito maior, muito mais elevado, esperando a humanidade depois desse período de sofrimento. Que nós estamos entrando de uma maneira e vamos sair de outra forma, com certeza mais elevados. E aqueles que não se elevarem,
aqueles que não se elevarem moral e espiritualmente, estes sim estarão mortos, mesmo que estejam vivos na carne. Porque mais do que nunca, você está entendendo como temos de dar valor a coisas pequenas na vida, a um abraço do seu amigo, a rever o seu amigo na lanchonete do shopping. Não é verdade isso? Porque nós não dávamos valor a isso. E foi preciso um inimigo invisível para unir a humanidade inteira, meu querido amigo. Exatamente, Pablito. Exatamente. E que Deus ilumine a cada um de nós, viu? Exatamente, Pablito. Com tudo isso, eu quero aproveitar, Pablito. Eu tenho um sentimento em minha vida que eu carrego comigo, que é de gratidão. E eu sou grato a muitas pessoas que, ao longo da minha vida e da minha carreira profissional, colaboraram muito. E você é uma delas. Para quem não sabe, eu fazia agendamentos de aulas do Pablito, ainda na rede LFG. Fazia um contato com o Pablito para agendar aulas, para organizar ali o calendário, de acordo com a disponibilidade dos cursos, dos intensivos, né? O professor participou muito. E, graças ao Pablito também, hoje eu tenho aí uma função de coordenação dentro da rede Ensino LFG. Com certeza, eu tenho toda a certeza que o Pablito, com esse auxílio, foi fundamental para esse meu crescimento dentro da rede LFG. Pablito, muito obrigado por tudo, por esse apoio, pelo convite. Confesso que eu fiquei muito ansioso, foi muito difícil estar aqui, porque eu sei do tamanho que é a responsabilidade de dividir aqui o perfil da LFG com os seus seguidores, né? Agradecer aí a todos que estão nos acompanhando, a família brasileira que tem essa oportunidade de ter esses momentos, de acompanhar essa excelente explanação, esclarecimento passado aí pelo professor. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, Pablito. Dedico a Deus suas palavras, meu amigo. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço, Pablito. Fica com Deus. Um abraço, irmão.